Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa Masterclass, onde vou falar para você que deseja ser constelador, quais são as vantagens e como você pode ser constelador através dos cursos que acontecem no Instituto Sheila Queridos. Eu sou Sheila Querido, eu sou psicóloga há 29 anos, sou consteladora há 14 anos, estou indo para minha milésima constelação e estou muito feliz de estar nessa profissão, não só de psicologia, mas também de consteladora. A constelação, contar um pouquinho, né, sobre mim. Eu sou uma mulher comum de 55 anos e nem eu acredito que eu tenho tudo isso de idade. Mas 55 anos, sou filha de Wilson Dias Querido, um homem que se apaixonou pela minha mãe, né, num carnaval de 69. Minha mãe é Januária Benedita de Castro Querido. Era uma moça simples de uma cidade pequenininha e o meu pai era um trabalhador de indústria. E, né, depois de um ano e meio que eles se conheceram, que eles se casaram, eu nasci. Eu tenho uma irmã chamada Shirley, que nasceu um ano e 4 meses depois de mim. E também tenho um irmão chamado Alex, que nasceu 10 anos depois de mim. E tenho um irmão que não pôde nascer também. E isso faz toda a diferença na vida da gente, saber desses detalhes e dessas coisas todas, né? Eu conheci a psicologia depois que eu tive o meu primeiro salário do meu emprego, onde eu fui comprar uma revista chamada Capricho, que era muito comum para os adolescentes da minha idade na época, mas eu vi uma revista chamada Psicologia e os temas que estavam naquela capa me chamaram muita atenção. E a partir daquele momento que eu fui lendo aquelas matérias, pegando o dicionário para entender o que estava escrito ali, que tinha um vocabulário muito rico para mim na época, eu fui entendendo que era a psicologia que eu queria contribuir com as pessoas para que elas pudessem ser mais felizes. E quando eu tinha 15 anos de psicologia, já tinha estudado tudo, e eu queria que algo me mostrasse o que em mim ainda parecia tão inocente, que não desenvolvia, mas eu não queria ficar muito tempo na terapia. Aí foi quando eu encontrei uma amiga que trabalhávamos juntas num programa de saúde mental, que nós viajávamos juntas no Brasil inteiro para poder levar essas questões para as pessoas, de promover saúde mental. Ela me apresentou a constelação. E em um encontro próximo, eu pedi para que ela me constelasse. Mesmo sem saber muito como era aquilo, né, eu falei para ela a minha questão, que tinha a ver com as mulheres do sistema familiar, uma repetição, né? E ela fez uma meditação comigo de 20 minutos. E aquilo paralisou o meu corpo, uma sensação de paralisia do lado esquerdo. E ela pedia para eu olhar para os meus pais, para os meus avós, e aquilo me incomodando, aquela sensação de dormência, parecendo mesmo que todo o meu lado esquerdo estava latejando, era algo estranho. Eu quase não prestava muita atenção no que ela estava falando, e quando aquilo terminou, aquela meditação terminou, meu corpo foi voltando ao normal, e eu falei: Sizumi, o que você fez? Aconteceu isso no meu corpo. Ela falou: isso é sinal que você estava em ressonância com as suas questões. E como tinha a ver com as mulheres do sistema, todo o nosso lado esquerdo tem a ver com mãe, com o lado feminino da família, e o lado direito com o pai, e o lado masculino da família, e a família do pai, né, também. E a partir dali eu comecei a olhar para as mulheres do meu sistema familiar, para mim, de uma maneira muito diferente. Nada mudou, mas a minha maneira de respeitar as pessoas, de respeitar os homens e as mulheres, para mim foi algo incrível. E algo mudou, algo me tocou profundamente. E ali eu fui estudar, né? Procurei alguns professores que cabiam também, né, dentro do meu recurso financeiro. E fui estudar em São Paulo. Estudei durante 2 anos com a alemã Teresa Spira e Alex Possato. A Teresa Spira
tinha estudado com a Mi Mansa e com o Bert Helling, e também o Alex Possato também. E então eles me trouxeram muita confiança e foram os meus supervisores até pouco tempo. O Alex, até hoje, às vezes eu peço um help para ele, para me ensinar um pouco mais sobre constelação familiar. E assim eu comecei, depois em 2012, eu comecei a oferecer constelação em grupos, em pequenos grupos, e depois individual, e foram crescendo os grupos até que me pediram para dar aula. E depois de vários pedidos, em 2018, junto de uma outra consteladora, eu formei a primeira turma de, de extensão universitária em constelação familiar. Era extensão universitária. Não era para ser a princípio, era para ser um curso livre. Mas como ele estava montado de uma forma estruturada e fui levar para supervisionar para a Vera Bassó, ela falou: Nossa, tá incrível o seu curso. Por que você não faz esse curso uma extensão universitária? Eu falei: Pode? Como? E ela me mostrou o caminho. Então, todas as minhas turmas hoje, né, de extensão universitária, os alunos recebem um certificado de uma universidade que é reconhecida pelo MEC. E isso faz toda a diferença de poder se mostrar no mercado. Então, vamos lá. O que que vocês acham, né, que pode acontecer num curso de extensão universitária? É um curso que tem 10 módulos, onde começa, eu vou mostrar os módulos para vocês, é para isso que eu estou aqui também, e mostrar como que é essa jornada. E por que 10 módulos? Para poder se apropriando, não é só a teoria, existe postura que a gente precisa desenvolver, e a gente sabe que uma postura não, a gente não tem varinha mágica e falar assim, mudei minha postura agora. Porque para ser constelador é necessário ter uma, uma postura diferenciada de qualquer outra profissão. Você precisa entender que você vai entrar durante 1 hora, 2 horas na vida de alguém e tocar em algo muito profundo, não só dela, mas de todo o sistema familiar. E você vai se retirar e deixar aquela pessoa voltar para a terapia, voltar para a sua vida, percebe? Então, é algo, é um encontro que exige muito respeito, muito discernimento, um conhecimento de técnicas profundas da constelação familiar e que precisa muito ter um respeito imenso, não só pelo cliente que vem, ele, quando vem alguém para constelar, ele vem representando todo um sistema familiar. E um sistema familiar não significa que é só ele, o filho, o marido, pai e mãe. Às vezes tem os avós, bisavós, toda uma inter, né, geracionalidade ali naquele momento da constelação. E nós, consteladores, nós oferecemos constelação para a pessoa que vem, mas muitas vezes ela está atrelada com o problema de pessoas que já morreram. Então precisa ser com muito respeito. E eu lembro sempre da frase da Sophie Helling falando: se você faz uma constelação por curiosidade ou por querer dinheiro, o problema daquelas pessoas vem para você. Então é uma responsabilidade muito grande. Não dá para a gente ser constelador em 2 fins de semana. Não dá para a gente se tornar constelador fazendo leitura, só teoria. A gente precisa de prática, a gente precisa vivenciar a constelação em nós. E é para isso que o curso também existe, para que você possa experimentar o que é ser constelado, o que é ser representante, o que é ser plateia numa constelação, para que você possa ser também um constelador, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar primeiro com vocês. Eu escolhi umas 5 respostas de vários, já foram mais de 165 consteladores formados pelo Instituto Sheila Queridos. Já tivemos, estou oferecendo a 16ª turma e quero abrir a 17ª, se você sentir aí que a constelação é o encontro, né? O Bert Helling fala que as profissões e as pessoas se encontram. Não somos nós que escolhemos a profissão, mas a profissão também nos escolhe. E se esse encontro, você sentir que você está vindo ao encontro da constelação e a constelação ao encontro de você, aqui é um excelente lugar para você se tornar um constelador, porque eu trato as pessoas com muito respeito. Acompanho, vou lado a lado nessa jornada. Acabei de falar com uma pessoa agora que foi minha aluna. Ela falou: Sheila, quero muito
ter mais habilidades para fazer constelação individual. Gosto muito de fazer em grupo. Tivemos um maior papo gostoso agora, né? Vocês se tornam meus colegas, meus amigos de profissão, e eu estarei sempre aberta, mesmo depois que acabar o curso. Mas vamos lá, vou compartilhar com vocês agora o que que as pessoas falam. Opa, o que que as pessoas falam do curso? Opa, 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 opa. Devia ter deixado no jeito, né, gente? Mas olha aqui. Aqui, aqui. Vamos lá, né? Eu escolhi algumas, não dá para colocar todas, 165 aqui, tá? O efeito do curso na sua vida, o efeito do curso de extensão universitária na sua vida. Proporcionou autoconhecimento, possibilitando vencer. Isso são relatos registrados no último dia de aula da avaliação que eu peço para os alunos fazerem sobre o curso, tá? Então, proporcionou autoconhecimento, possibilitando vencer barreiras, mas preciso vencer ainda muitas outras. Sim, né? A vida estende. Eu não tenho dúvidas de que olhar para mim foi um ganho mais potente do curso. Transformou a minha vida. Sinto todas as transformações vivenciadas desde o primeiro módulo que participei. Sinto-me feliz com as descobertas, pessoas e com a disponibilidade interna para olhar para mim. Grande autoconhecimento, muitas dores foram olhadas. Em relação à família, né? Conseguir olhar para a família, enxergando de fatos mais precisos, reposicionar ainda muitas coisas, né? Ter esse insight, né? Que às vezes a gente nem percebe que a gente precisa mudar algo dentro da nossa família. Olhar para minha mãe de um lugar que nunca havia conseguido antes foi libertador, mudou muito. Né? Reconhecer o meu sistema familiar, olhar para eles e considerá-los e me considerar parte de um sistema libertador. E foi como um curso que me trouxe que essa possibilidade de consciência, apesar de saber que este sistema existia, eu não lhe dava o devido lugar e não me colocava como parte de muitas vezes, né, reflexo dele. Aceitação e inclusão mais conexão diante da profissão que já tem. Como que se sentiu? É algo que precisa ainda debruçar mais, mas está olhando, me trouxe um olhar para muitas relações com o meu trabalho, grandes expectativas, né? E profissionalmente estou me vendo diante de um novo cenário, uma nova possibilidade e nunca antes considerada. A constelação chega de mansinho e encontra um lugar sólido, somando um momento de vida muito transformador para mim, pessoalmente e profissionalmente. Né? Também aí, né, o olhar ampliou, o curso me trouxe novos olhares para a minha vida profissional e os meus próximos passos de vida. Seguir para uma nova profissão, continuar estudando e me aperfeiçoando. Quero olhar também para um olhar mais maduro. Sinto que estou mais próxima daquilo que almejo. Tudo isso, né? Tiveram poucas linhas para registrar, mas as conversas, imaginem as conversas, os insights, as percepções que cada módulo, cada assunto vem trazendo, cada constelação vem trazendo, né? Eu brinco com os alunos que eu queria tirar uma foto do antes e depois deles, assim, porque a transformação fica visível, né? E fica visível mesmo na fisionomia de cada um. Me sinto se eles estão prontos para facilitar constelações individuais, me sinto com necessidade de me dedicar mais ao estudo de constelação familiar. Comecei o curso achando que não era possível, mas hoje me sinto pronta para isso. Já constelei individual, é aquilo que eu falo, as pessoas começam a facilitar constelações dentro do curso. Né? Elas são estimuladas a fazer um estágio de constelação antes de se formarem. Facilitar individualmente ainda me traz mais conforto. Né? Tem pessoas que gostam de facilitar mais em grupo, como eu falei, né, com essa pessoa que eu conversei há pouco, e também outras têm mais facilidade no individual. Muito felizes e satisfeitas, constelações feitas até agora me trouxeram um sentimento
de um novo olhar para a vida. Constelações que ela facilitou e não que foram facilitadas para ela, tá? A constelação em grupo. Hoje me sinto pronta para facilitar em grupo. Já constelei, já constelei, né? Ainda sinto a necessidade mais prática, individual, lógico, sempre, né? Eu com quase 1.000 constelações facilitadas, eu ainda, né, também tem hora que eu falo, nossa, preciso tomar cuidado, olha, preciso conversar com mais alguém, né, sobre isso. Eu não acredito que iria conseguir, mas já facilitei. É possível, né? Eu fico muito feliz de ver, né, essas respostas. Você recomendaria o Instituto Sheila Queridos para alguém? Recomendo porque é sério, tem ética e confiança. Opa, com certeza, sim. E aqui, com toda certeza, Sheila, nosso encontro Sheila, né, ela escreveu para mim. Nosso encontro do dia 20 de novembro de 2024 foi um presente para mim. Obrigada. Mas mal sabia eu onde aquela conversa que era uma curiosidade iria me trazer. E a outra pessoa disse sim. E o que você pode dizer para as pessoas que desejam fazer o curso? Venha para este curso, é um mergulho de dentro de você mesmo e muda, né, a direção e às vezes e as raízes mais profundas. A condução e a confiança que a Sheila tem da guiança do nosso curso são grandes e é um grande diferencial, clareza de uma vida nova. O curso vai te levar a explorar caminhos lindos, caminhos de descobertas e autoconhecimento extremamente libertadores. Se você tem curiosidade, interesse, permita-se. Será lindo e pode acreditar. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto, olhar para as suas dores e criar uma nova perspectiva sobre situações de vida. Então, aqui tem aí alguns recadinhos, né? São recados sinceros. Eu não consigo pronunciar para vocês o que eu já ouvi de alunos nas questões de transformações, o que eu já ouvi de feedback de clientes dos meus alunos, de recados que eles me mandam, das transformações que eles conseguem fazer nesse universo das constelações. É algo imensurável, imensurável mesmo, porque muitas das transformações não serão vistas a olhos nus, não serão colocadas como não dá para registrar, né? Tem transformações que vão atravessar gerações, e essa é a missão das constelações. Contribuir para que a pessoa saia de um lugar de dor aqui e agora e vá para um lugar de mais alívio, de mais amor, de mais compreensão, de mais tomada de decisão na vida e de liberação daquilo que não é necessário mais, né? Muitas pessoas vêm constelar porque elas não sabem que elas fizeram promessas inconscientes para os seus pais quando eram crianças, de cuidar deles a vida inteira, de cuidar da mãe, de ser o par da mãe no lugar do pai. E aí a vida não consegue, fica bloqueada, né? Às vezes dores profundas que aconteceram lá em outras gerações passadas, que ainda vêm pela epigenética trazendo dor ainda para os descendentes. Então, quando uma pessoa se libera, consegue olhar para isso sem dor, a vida flui, os descendentes ficam livres daquela dor. E essa é a nossa missão de facilitar algo que para o cliente seria difícil, talvez levaria anos, às vezes até em terapia levaria anos para conseguir reconciliar, tomar aquela força, sendo que em uma sessão na constelação consegue. Agora eu quero mostrar para vocês as aulas, para vocês verem como são essas aulas e, e o que tem. Então, lembrando que todas as aulas têm apostilas. Opa, tinha mais coisas aqui, gente. Ah, tá. Descrevendo aí como foi a experiência. Ah, não, não posso deixar de falar isso para vocês aqui. Olha aqui a experiência. No começo, senti receio, medo de como seria trazer essa técnica para atendimentos, mas no decorrer, a confiança foi crescendo e a clareza também.
Estar disposta a foi crucial. Aprender a deixar fluir. Com o passar das aulas, as respostas chegam e quando você vê, o tempo passou e você já está se formando. E um salto no desenvolvimento pessoal e profissional. Servir a vida e se tornar um gás para viver de forma diferente. Tem mais um aqui que eu acho legal de estar compartilhando. Comecei o curso com um único objetivo: me aprofundar nas questões que eu sentia que não conseguia olhar. A minha jornada foi intensa, portas se abriram, o mergulho muitas vezes foi dolorido, difícil. Hoje eu não tenho dúvidas que eu fiz a melhor escolha para a minha vida. Aprendi muito, mudei minha perspectiva. A formação foi uma virada de chave para mim. Desejo que seja também para vocês. Então, vocês estão percebendo, né, que além do aprendizado ser constelador, a mudança começa em quem vem estudar, né? Porque não tem como a gente aprender constelação para o outro se a gente não desfruta dos ensinamentos das constelações familiares. Então, vamos lá. São 10 módulos, eu falei para vocês, né? Estou até pensando em fazer esses 10 módulos em 5 meses, ao invés de 6 meses, em vez de 10 meses. O que que vocês acham? Deixa um recadinho aí para mim. Se você quiser fazer em 5 meses, a gente pode montar uma turma para isso. E aí, ao invés de aulas mensais, nós teremos aulas quinzenais, tá bom? Constelação familiar, segundo Beth Hellig. Não tem como a gente começar a estudar constelação sem falar de Beth Hellig, sem falar das ordens do amor que ele criou, do mesmo jeito que Freud criou o id, ego, superego, do mesmo jeito que o Jung, né, tem o inconsciente coletivo, o Moreno tem as questões das redes sociométricas, descoberta Bert Helling também de tanto facilitar constelações, ele percebeu que nós ficamos muitas vezes com problema porque estamos em desordem com o amor. Neste módulo nós vamos vivenciar isso. Onde é o meu lugar? Qual a ordem do amor que eu estou infringindo que me faz ter dor na vida? Dor financeira. Qual ordem será que quando eu tenho algum problema de escassez, quando o dinheiro some, quando eu ganho, o dinheiro vai embora. Qual ordem será que eu estou em desordem? Será que se eu tenho alguma dor física, se eu tenho algum problema mental, ou se alguém da minha família tem alguma questão mental, qual ordem que está sendo infligida? Né? São as 3 ordens do amor que Beth Helling descobriu: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Né? Se eu não consigo manter uma boa relação com os meus chefes ou com o meu cônjuge, qual ordem que eu estou infringindo? Então, aqui a gente vai encontrar e ter consciência de qual ordem. Qual a consciência? Será que eu sou leal ao meu sistema familiar? Né? Então, a gente vai vivenciar. Lembrando que todos os módulos têm constelação para os alunos, tem movimento sistêmico, tem meditação, e 9 módulos têm uma apostila que você pode acompanhar as aulas teóricas com a apostila, e uma terça e uma quinta-feira por mês. E se a gente fizer agora em 5 meses, serão a cada 15 dias, aulas práticas. Não tem como ser constelador sem aulas práticas. Ah, chega, dá para ter aula prática online? Oxe, já tive aluno no Japão, nos Estados Unidos, um estava lá no sul, outro lá no norte, e nós na mesma sintonia, na mesma conexão, trabalhando as questões de cada um dentro do curso. Isso que é maravilhoso. A constelação, ela é atemporal. Ela não precisa estar junto no mesmo local para acontecer. Energia, né, gente? Energia em todo lugar. Então, esse é o primeiro módulo. O segundo módulo, tem como a gente começar a falar dos relacionamentos sem antes falar da relação de casal? Todos nós viemos porque existe uma relação de casal, né? E será, por que que as relações de casais muitas vezes são tumultuadas? Por que que as relações de casais muitas vezes não dá certo? Será que nós encontramos alguém pelo amor à primeira vista? Você já viu o livro do Bert Hellinger que fala Amor à Segunda Vista? Por que que o outro é tão parecido muitas vezes com aquela pessoa que eu tenho um problema no meu sistema familiar, como meu pai, como minha mãe? O que vocês acham?
É. E será que se eu divorciar de alguém, se eu separar de alguém, será que eu não levo essa pessoa comigo para outra relação? Tem algo que realmente faz com que eu me separe de uma forma respeitosa dela? E se eu quero continuar com a pessoa junto dela, o que será que eu preciso fazer para que esta relação dê certo? Existe um livro também do Bert Helling que fala para que o amor dê certo. O que eu preciso fazer? Hum? E será que muitas vezes eu trago todo o meu sistema familiar para dentro da minha relação e por isso fica aquela confusão toda e o outro também? Será que então é uma ilusão a gente falar em fim sós? Quando a gente pode falar isso de verdade em uma relação conjugal, amorosa, afetiva e que seja com quem for? Será que tudo que estava antes do nosso encontro com a pessoa tem valor na nossa relação? O que que vocês acham da gente vivenciar isso? E se você tem alguma questão de relação conjugal, às vezes de não conseguir ter uma relação conjugal, este é o módulo para facilitar a conciliação, para tirar você desse lugar de dor e ir para um lugar de mais amor. O que você acha de fazer esse curso? Esse módulo, né? E se vocês vão perceber que tudo vem num crescente. Falamos primeiro das ordens do amor, pensamos em nós, conhecemos, né, como que a gente pode melhorar as nossas relações. Falamos do casal que vem primeiro e agora a nossa relação com os pais, né? Pais e filhos. É um dos módulos que os alunos falam, né, que é o mais desafiador para eles. Olhar para os pais com amor, com tudo que eles têm, concordar com o pai e a mãe. Sheila, concordar com meu pai me abandonou. Ele, esse pai e essa mãe fizeram algo que ninguém fez para você, que é oferecer essa vida. Se você gosta de viver, já está aí um grande motivo de você agradecer e concordar que ele fez a melhor pessoa do mundo. Que é você, né? Que somos nós. Então, só por isso os pais já merecem respeito. E é neste módulo. Por que que a gente precisa honrar esse pai, essa mãe? Por que que a gente precisa agradecer a vida? Porque tudo na nossa vida está ligado a eles, né? O impulsionamento da vida, o crescimento, né, de vida. Se a gente fica sem receber o amor dos pais, a gente fica eternamente criança, né? E criança não casa, criança não trabalha, criança não faz negócios, crianças não cuida de dinheiro, né? Tudo que chega na mão de criança vira brincadeira, né? Criança brinca. Então, se a gente não toma o amor desses pais, a gente vai ficar eterna criança brincando a vida inteira e não conseguindo manter, levar a sério as situações da vida adulta. Que vocês acham de reconciliar aí, de tomar a força desses pais? Neste módulo nós fazemos isso. Opa, módulo 3, módulo 4. Vocês querem saber o que embasam as constelações? Quais são as teorias? Quais são as práticas? O que é que tem dentro das constelações que parece que é algo misterioso, um fenômeno que acontece na sessão de constelação, que muitas pessoas falam: ah, parece algo religioso, parece algo espiritual. Não é, gente. É ressonância mórfica, é campo mórfico, é um campo de comunicação inconsciente que todos os seres vivos têm, e não só nós, seres humanos, nós, seres humaninhos, né, que achamos que sabemos tudo. Não, né? Esse campo mórfico está em tudo. Como que as formigas sabem que elas têm que guardar alimento, porque no inverno como? Como que os pássaros conseguem voar sem bater as asas um no outro de uma forma coordenada? Né? E como que as plantas sabem a época de florir, a época de dar frutos, né? Quem contou para elas que tem que ser naquele tempo? Por que que as cores dos frutos são daquelas cores, né? Então existe toda uma inteligência inconsciente por trás de tudo, e é isso que também embasa a constelação.
E neste módulo, não podemos deixar de vivenciar o olhar para a transgeracionalidade, o olhar para as nossas raízes, né? De onde vem toda a nossa forma física, psíquica, as nossas forças, as nossas fraquezas, nossos traumas, e como é olhar para tudo isso. É um módulo que os alunos falam que eles saem de lá com uma força diferenciada, né, se sentindo especiais. Aí só vivendo para vocês sentirem. Aí vem o quinto módulo, onde a gente vai falar das nossas dores físicas. É um módulo onde a gente reconecta com muitos excluídos do nosso sistema familiar, porque é a exclusão que traz dores físicas e mentais para nós. Então, nós vamos olhar para a doença, nós vamos olhar para o amor que adoeceu e para o amor que pode curar, né? Ah, Sheila, as constelações curam. As constelações não curam, gente. O que cura é o amor. Quando a gente se reconecta ao amor verdadeiro dentro do nosso sistema familiar, com um grande amor que quer que todos os nossos sistemas da nossa família se deem bem, aí sim você conhecerá, né, aí sim você entra em sintonia com o amor. E esse amor que tem o potencial de curar. Ponto final. Ah, o constelador, eu vou lá naquele constelador que ele cura. O constelador não cura nada. Nós somos muitos seres normais, né? Não temos nenhuma aptidão, não temos nenhuma, nada mágico que transforma. O constelador facilita uma constelação para que o que está lá no inconsciente daquele sistema familiar, trazendo dores, sejam físicas ou não, trazem, né, traz a luz e a compreensão para o cliente. E é o cliente e o sistema familiar dele, lá nesse âmbito inconsciente, que encontrará a resolução daquilo. Nós só vamos facilitar. Sexto módulo é o módulo queridinho de todos os alunos, né? Eles falam, Sheila, não pode fazer o sexto módulo logo depois do primeiro? Não, tudo tem uma sequência, tudo tem um porquê, né? O sexto módulo, primeiro, a gente vai falar da nossa criança interior, que muitas vezes está em nós, gritando, resolvendo os problemas da vida, né? Fazendo birra, fazendo coisas inadequadas, brincando na hora que era para ser algo sério, ficando emburrado quando tem de resolver, não é? Já aconteceu isso com vocês? Então, muitas vezes é a nossa criança ainda interior, pode ser rebelde ou não, pode ser uma criança engraçadinha ou com medo. Depende do que aconteceu na nossa infância, depende do estímulo que nós tivemos, o estímulo de algo negativo, o estímulo de algo positivo, das faltas que nós tivemos, dos medos que a gente teve de perder alguém. Né? No medo de perder alguém, quantos de nós falou, eu vou no seu lugar, eu sofro no seu lugar, eu me sacrifico por você, tudo isso numa conversa inconsciente, né? Então, muitas vezes, essa criança que, que precisa estar no universo de empresas, adulta, com responsabilidades, às vezes ela está lá, né, impulsionando ações em nós, que nos leva muitas vezes para perdas, para tristeza, para angústias, né, e para travas de não conquistar algo importante na nossa vida. Então, este módulo, a gente trabalha essa criança interior nossa, que é um momento também bem significativo, e também muitos alunos falam que foi um marco esse momento, né, dessa aula no sexto módulo, e é o módulo da gente olhar para a profissão, é o módulo da gente olhar para nós adultos, é um módulo da gente olhar, encarar o dinheiro, que jeito que você trata o seu dinheiro? Será que o dinheiro quer ser seu parceiro? O que você faz na sua vida? Faz com que o dinheiro aproxime de você ou afaste de você? Então também é um. E a gente faz um movimento, né? Como eu falei, todas as aulas têm constelações, tem movimento sistêmico, meditações. E este é um movimento sistêmico que muitas pessoas, dentro e fora do curso, né? Que às vezes eu faço também em workshops, as pessoas falam, Sheila, eu não sabia que meu dinheiro não gostava de mim. Agora eu entendo, agora eu vou cuidar do dinheiro. Gente, o dinheiro é uma força milenar. Se a gente trata o dinheiro, e hoje a gente nem trata o dinheiro, a gente pega cartão, Pix, né? Mas
é uma força grande. Se a gente trata o dinheiro de qualquer jeito, ele não vai querer ficar com a gente. Se a gente usa para coisas fúteis, ele não vai querer ficar com a gente. Né? Entendam isso. Então, é um módulo também onde se tem muitas reflexões, muitas conquistas. Refletimos também sobre a profissão de constelação neste módulo, né? E neste módulo, os alunos já estão começando a facilitar constelações estruturais um para os outros, ali no individual. E a partir daqui é só facilitar constelações. Eu vou orientando, eu peço para que os alunos comecem a vir a ser meus coterapeutas, depois eu passo a ser coterapeuta dos meus alunos, até chegar no 10º módulo e eu ser desnecessário e não precisarem mais de mim. Geralmente é assim. E eu fico muito feliz, que é sinal que a metodologia do curso deu certo, né? Aí vem o 7º módulo. Até aqui a gente vai trabalhando questões nossas, né? A gente precisa, não tinha como fazer um curso de extensão universitária em constelação familiar sistêmica sem falar de morte, né, gente? Vida e morte. Muitas das nossas mazelas, nossas dificuldades estão atreladas a alguém que já morreu. Nós temos mais pessoas mortas no nosso sistema familiar do que vivas. Mas se a gente for pensar em 10 gerações, a gente está nessa geração, né? Então, quantas forças vêm de lá? E é necessário a gente olhar com respeito para isso também. E nesse momento vamos falar sobre isso e como cuidar das pessoas que estão ligadas às questões de morte, né? Nas constelações é muito comum. Alguém entra para ser representante e fala: ai, que cansaço, ai, que sono, ai, se eu pudesse eu deitaria. Ali está ligado com alguém que morreu. E também aqui vocês já estão entendendo quais as técnicas, quais os movimentos, por que tal movimento significa uma pessoa que deita no chão significa um morto, por que uma pessoa que olha para o teto significa que ele não está presente, está querendo olhar para outro lugar, que não está presente no momento, o que que é que está. Então, esses porquês vocês já estão sabendo, porque desde o primeiro módulo eu facilito constelações de uma maneira pedagógica, onde vou explicando os motivos, né, de cada constelação. E lógico, vamos falar de propósito de vida, né, gente? A gente não vai só falar de morte nesse módulo. O 8º módulo já é focado mesmo para as práticas de constelação, apesar, né, de vocês já começarem a facilitar constelações lá uns para os outros no 6º módulo. Esse módulo fala sobre as ordens da ajuda, a postura que nós precisamos ter, apesar de eu já ir trabalhando a postura ao longo do curso, tá? Qual a postura? O que que é ajudar de verdade? Existe uma ordem para isso. Existe um livro do Bert Hellinger só falando sobre ordens da ajuda. E este módulo nós olharemos para isso. E muita prática, muitas constelações sendo facilitadas uns para os outros dentro do curso. Geralmente eu chamo outros profissionais de constelação para poder vir e contribuir para este momento. A gente divide salas, né? Os alunos ficam divididos. Constelações em grupo e individuais. O nono módulo vem falando sobre a evolução, as técnicas, constelação estrutural, constelação individual, constelação escolar, né, pedagogia sistêmica, direito sistêmico, constelação empresarial. Aqui a gente faz uma introdução de todas essas outras áreas para que, se você escolher alguma outra, depois você possa se aperfeiçoar nelas. Tá? E o 10º módulo é o único módulo que não tem apostila, porque ele é puramente prático. É a aula onde nós vamos servir as vidas, onde os alunos vão facilitar constelações para as pessoas que eles não conhecem. Um aluno convida alguém e o outro facilita a constelação para ele. E assim vai. E geralmente é um módulo que traz muita força, porque os convidados, né, as pessoas que vieram constelar, já deixam seus feedbacks para as pessoas que eles conhecem e já é possível oferecer o feedback para quem facilitou a constelação. O que que você acha de participar dessa jornada de transformação de vida, de melhorias, de sair de lugares de dor e ir para lugares de mais alívio? 100% das pessoas que constelam comigo, elas falam: Sheila, que alívio. Parece que eu estava carregando um peso. Parece que eu estava carregando o que não era meu. Então, só de ouvir isso, a gente sabe que algo transformou naquela pessoa.
Aí eu te pergunto, você deseja ser uma consteladora, um constelador? Você quer ser? E olha que ser constelador é ir para as entranhas das almas das pessoas. Quando eu falo alma, gente, é da essência, né? Do porquê ela não consegue, por que ela consegue determinadas coisas. Não é algo simples, é algo profundo, né? E por isso eu tomo cuidado de fazer uma jornada de 10 módulos, porque é algo que você, por mais que pareça ser algo simples, né, eu tinha um amigo que participava dos meus workshops e falava, Sheila, deixa eu facilitar a constelação da sua próxima cliente. Eu falei, não, não é assim, é muito sério, né? Nós vamos servir a vidas de muitas pessoas. Eu sei que você está curiosa, deixa eu pegar aqui para saber valores. Os valores nós vamos conversar sim, mas. Deixa eu ver onde está aqui. Peraí, só um minuto. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a página do curso que vocês encontram no site www.sheilaquerido.com.br ou institutosheila.queridos.com.br. Aqui tem toda a estrutura do curso, tá? Para que, como que pode? Todas as pessoas. Precisa ser constelador? Precisa ser psicólogo? Não. Eu já tive alunos dentistas, enfermeiros, professores, diretores de escola, assistente social, cabeleireiros, né? A extensão universitária, ela é um curso que estende a universidade. Aqui está a minha parceira que faz, né, os cuidados dos certificados, que é a Escola Internacional de Desenvolvimento, a EIDE, que é de Curitiba, tá? Desde a primeira turma, os certificados vêm através da EIDE, né, de uma universidade que é reconhecida pelo MEC. Aqui todos os módulos que eu já passei para vocês, né, o porquê. Então, se você independente da sua profissão, mas eu não tenho profissão acadêmica, não me formei na universidade, não tem problema, tá? E eu vou deixar aqui, eu li alguns depoimentos, né, mas vou deixar aqui para vocês assistirem o depoimento da Thalita. Sou engenheira química de formação e também atuo na gestão de equipamentos médicos hospitalares há 12 anos. Também tenho formação em coaching. Em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer a Sheila Querido durante um processo de constelação familiar na paróquia São Judas Tadeu, em São José dos Campos. A partir desse encontro, a minha vida se transformou. Tive a oportunidade em receber uma constelação familiar, em participar de alguns grupos e depois fazer a formação em extensão com a Sheila Querido. Esse processo em minha vida foi fundamental, pois eu pude ampliar as minhas percepções, melhorar as minhas técnicas, inclusive de gestão de pessoas, entender melhor as relações interpessoais entre funcionários, superiores e também as relações com a família, com os amigos em si. Eu recomendo muito o trabalho da Sheila. Ela é uma pessoa incrível, ela é muito profissional, tem muitos anos de experiência, tem muitas constelações já realizadas e eu creio que não importa se a sua intenção é realizar constelações em grupo, se é melhorar a questão de profissional, né, de melhoria profissional, vale a pena fazer esse curso. Ok. Ah, eu deixo o link depois também aqui na descrição do site. E tem duas formas de você fazer esse curso. Tem a extensão universitária, que tem suas exigências, tem seu valor, tem 220 horas, e você também pode fazer o curso livre, onde tem 180 horas, mas não tem o certificado da extensão universitária, mas você terá todo o processo dos 10 módulos para desenvolver. Então, entre em contato comigo
que eu vou falar para você qual o valor de cada uma delas, tá? Eu enxuguei tudo que eu posso para que você possa ter o melhor deste curso de constelação familiar por um valor e de formas de pagamento que possa ser acessível para você. Venha conversar comigo, eu terei um imenso prazer. Eu desejo montar essa turma agora em setembro. E se você sente aí que ser constelador irá agregar a sua vida, a sua profissão e a vida de muitas outras pessoas, o Instituto Sheila Querido está de portas abertas para você e eu estarei pronta para poder fazer essa jornada ao seu lado até você se tornar um excelente constelador. Até mais, um grande abraço, Sheila Querido.